Então me coube abrir a série com esse encontro, o encontro de Jesus com Simeão. Está lá em Lucas 2, a partir do versículo 21. E eu vou colocar aqui para a gente ler junto. Olha só. E, ao se completarem 8 dias, o menino foi circuncidado. Circuncidado, você sabe o que é, né? Pega a pele da glande e corta. E aí fica aquela cicatriz em forma de círculo, né? Circuncidando o pênis do menino, forma aquele sinal de aliança, como se tivesse ali um anel. E foi algo que Deus orientou lá no deserto, e eles continuaram fazendo, porque foi inserido na lei de Moisés. E curioso, eu não sei se você já teve, ou se você conhece alguém que teve a oportunidade de fazer a circuncisão depois de 8 dias de vida. Eu conheço alguns que fizeram, que tiveram que circuncidar, por N motivos, na infância, na adolescência, na juventude, até adultos. E diz que o negócio é feio, viu? Diz que dói muito, a recuperação é difícil, e é aquele negócio. E um amigo meu, eu estava pregando num evento lá em Governador Valadares, em Minas Gerais, e um amigão meu, e eu não vou falar o nome, é lógico, né? Afinal de contas, estou falando da intimidade do homem. E eu preguei, a gente estava num sítio, depois tivemos lá um momento de confraternização, e ele sentado assim, incomodado, agoniado, e ele, aí, o que foi, rapaz? O que você está passando mal? Ele, não, rapaz, que eu fiz uma cirurgia. Eu, cirurgia do quê? Ele, um negócio aí. E eu, o que foi, rapaz? E ele incomodado, agoniado, ele falou, pastorzão, eu fiz a circuncisão, rapaz, eu queria virar judeu. Falei, você é doido? Por causa de uma situação lá, eu tive que fazer. Rapaz, mas que dor, mas que coisa difícil e tal. E ele foi reclamando. Ele falou, mas sabe o que eu descobri? Conversando com o médico que está me acompanhando, ele disse, o médico não era crente, o médico não sabia nada de Bíblia. E o médico falou com ele, sabe por que é tão difícil assim a recuperação? É porque essa cirurgia é indicada até 8 dias de vida. Se fizer até 8 dias, não sente nada. É normal, natural, cicatrização rápida, sem dor, sem nada. Aí ele, é mesmo, doutor? 8 dias até 8 dias é o ideal. Aí depois não faz, se passar de 8 dias, aí já começa a ficar complicado. Aí ele, tá, beleza. Ele também não se tocou. Aí um dia, o pastor pregando, falou sobre isso, ele falou, então era isso, esse negócio de 8 dias. Então o médico, aí ele perguntou para o médico, doutor, quando o senhor falou que é negócio dos 8 dias, é por causa da Bíblia? Aí o médico, que Bíblia? Não, 8 dias de cirurgia da Bíblia. Não, que Bíblia, isso é medicina, tem que fazer até 8 dias, na primeira semana. Aí ele, pai, o senhor já viu, doutor, que está na Bíblia falando isso? Que mané Bíblia, rapaz, falando desse negócio? Aí ele abriu e mostrou para o médico, olha aqui, a orientação para os hebreus era fazer a circuncisão até 8 dias de vida. E o médico, caiu o queixo e falou, é mesmo? Eu achei que isso era uma descoberta recente. Entendeu ou não, irmão? Entendeu ou não, irmão? A gente pode não ter consciência, mas todas as orientações para a nossa vida ser boa já estão na Bíblia. E aí, na primeira semana de vida, Jesus então foi fazer a circuncisão. E recebeu ali, no ato da circuncisão, era quando era dado o nome da criança. E ali escolheram um nome para ele, na verdade, aceitaram a escolha revelada pelo anjo, de que o nome dele seria Jesus, Yeshua, aquele que traz a salvação, é esse o significado. Antes dele ser concebido, ele tinha sido anunciado pelo anjo a Maria, e o anjo disse que ele deveria receber esse nome, porque ele viria para salvar a gente. Passados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei.
todo primogênito será consagrado ao Senhor. Também foram para oferecer um sacrifício segundo a lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Isso está lá em Levítico, orientando para a família, quando nascer um bebê, até os 8 dias circuncida, depois que cicatrizar, vai para poder ser consagrado ao Senhor, e aí vai ser feito um culto, vai ser feito um sacrifício, a gente vai matar um animal, e vai botar fogo, e a fumaça que sobe é a gente entregando aquele menino para Deus. Então aquela fumaça ali simboliza o nosso desejo de que aquele menino seja recebido por Deus, seja abençoado por Deus. E eles fizeram conforme mandava a lei. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Ele era justo, piedoso, esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e tinha recebido uma revelação de que não morreria antes de ver o Cristo. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Simeão quando os pais trouxeram a Jesus para cumprir a lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória de Israel. O Simeão fez com Jesus igual eu acabei de fazer aqui com Arthur. Pegou ele e olhou para o céu e fez essa oração. Basicamente o que Simeão está dizendo é: agora eu posso morrer, porque agora eu já vi o meu Salvador. Então posso morrer em paz, porque ninguém, repete comigo, ninguém deve morrer antes de ver o Salvador. Você já viu o Salvador? Você já viu? Já viu o seu Salvador? Já teve um encontro com Ele? Já pode morrer em paz? Não, ainda não, né? Ainda não. Queridos, um encontro importante, olha só. O pai e a mãe, José e Maria, estavam admirados com o que se dizia sobre ele. Como que eu entrego um bebê na mão de um sacerdote e ele levanta e faz uma oração dessa? Eu já posso morrer porque eu vi o meu Salvador. Como que um adulto, um idoso, um sacerdote vai ser salvo por um bebê? Simeão então abençoou o casal e disse: olha, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Sobre o que Simeão estava dizendo? Esse menino vai crescer, vai começar a falar um monte de verdade. Essas verdades vão criar um monte de discussões. Essas discussões vão criar briga. Vai ter gente que vai acreditar nele, vai ter gente que vai rejeitar ele. E vai ter família que vai ser dividida, porque uma parte da família vai acreditar, outra parte não vai. Uma parte vai querer, a outra não. Um casal, um vai querer ele, o outro não vai querer. E isso vai gerar problema. E Maria pode se preparar, porque nenhuma mãe fica sem sofrer ao ver o seu filho sofrendo. Então quero te dar uma notícia: prepare o seu coração, porque o seu filho vai sofrer muito. E ver o sofrimento dele vai ser para você como se uma espada atravessasse a sua alma. Ele estava profetizando. Simeão não fazia ideia do que, de fato, Jesus iria enfrentar. Mas nós que conhecemos a história sabemos o que é que Jesus enfrentou. E podemos imaginar como a mãe dele sofria ao vê-lo sofrendo todas aquelas coisas. Portanto, irmãos, Simeão teve um encontro com Jesus e Jesus era só um bebê recém-nascido.
E o que muito me encanta nessa passagem é que o Simeão se sentiu em paz para morrer. Pode me levar, Deus, pode me levar, eu já não tenho mais nada para fazer aqui. Eu já vi o meu Salvador e isso basta. E eu fico imaginando, meu Deus do céu, como que aquele bebê pôde impactar tanto a vida daquele homem? Um idoso, um senhor, um sacerdote, conhecedor das Escrituras, um oficial do templo. Como que um bebê impactou tanto aquele homem? E eu fico imaginando, se o bebê transformou a vida daquele senhor, imagina o que é que Jesus não está fazendo agora, que ele não é mais um bebê, que ele já morreu, já ressuscitou, já está glorificado, sentado à destra do Pai, de onde virá para nos buscar. Imagina o que é que Jesus não pode fazer agora. Queridos, aprendemos algumas coisas com Simeão, com essa história tão impactante. E a primeira delas é que nós precisamos obedecer à lei de Deus. Jesus não veio para descumprir a lei. Por isso que aos 8 dias ele foi circuncidado. Foi levado ao templo para ser consagrado ao Senhor, cumprindo exatamente o que a lei dizia. E ele viveu toda a sua vida sem quebrar sequer nenhum mandamento da lei de Deus. E eu, às vezes, vejo pessoas que, jogando na conta de Jesus, se dizem livres para não obedecer à lei de Deus. Não, a lei caducou, a lei acabou, a lei não serve para nós. Jesus é amor e eu posso viver do jeito que eu quiser. Nananina, não. Está lendo a Bíblia direito não, mas não está mesmo. Não, porque ele veio para nos libertar, e nele eu sou livre, e sendo livre eu posso tudo. Quem disse que liberdade é poder fazer tudo? Não, senhor. Nós somos verdadeiramente livres quando nós nos prendemos àquilo que é saudável para nós. Porque tira da sua cabeça que se você é ser humano, você não é escravo de nada. Tira isso da sua cabeça. Se você nasceu, se você é gente, você tem uma natureza pecaminosa, logo você tem tendência ao pecado, logo você tem tendência à escravidão. Todo ser humano é escravo. A diferença é, alguns escolhem ser escravos de Cristo. E sendo escravo de Cristo, a gente precisa obedecer e seguir o exemplo de Cristo. Portanto, tira da cabeça que nós somos livres. Nenhum ser humano é livre, no sentido estrito, literal da palavra. Não é. Eu não... Como é que é? Tinha uma frase aí que o pessoal falava muito na internet um tempo atrás. Eu não sou obrigado a nada. É sim. É obrigado a muita coisa. Pode ser que você não perceba, mas é. Você é obrigado a comer. Você é obrigado a respirar. Você é obrigado a usar roupa. Você é obrigado a um monte de coisa. Para de bobeira. Obrigado. É obrigado. Então para de respirar que eu quero ver. Você é livre mesmo? Você faz só o que você quiser? Então para de respirar agora. Para nada. Então, com esse negócio de somos livres, estão jogando às vezes na conta de Jesus uma liberdade que Jesus nunca ofereceu. Porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não fez o que queria, Jesus fez a vontade do Pai. Quem somos nós para fazer só o que a gente quer? Então nós precisamos obedecer a Deus através da sua lei, que está revelada na sua palavra. Segundo, eu aprendo com Simeão que eu preciso ter justiça, piedade, esperança e plenitude do Espírito Santo. Quando fala do Simeão, já entra logo as características dele. E o texto diz, ele era justo, piedoso, aguardava a salvação de Israel
e era cheio do Espírito. Ai, quem dera se todo crente fosse um Simeão, irmão. Quem dera se todo crente fosse justo. Sim, sim, não, não. Certo, amém. Errado, tô fora. Justo, piedoso, crente, de oração, de intimidade com Deus, de ajudar os outros, de se mover na direção da necessidade de alguém, ter uma vida piedosa que agrada a Deus, ser esperançoso, botar a cabeça no travesseiro acreditando amanhã vai ser melhor, vai melhorar, Deus vai abençoar, Deus vai trazer salvação, Deus vai trazer luz, Deus vai orientar, Deus está no controle, eu tenho esperança, Jesus Cristo é a minha esperança. E ser cheio do Espírito, irmãos. Já pensou um crente assim? Justo, piedoso, esperançoso e cheio de Deus, mas até a tampa da cabeça assim, ó. Cheio, pleno. Ninguém segura um homem desse, ou uma mulher dessa, né? Se você é mulher, você tem que ser uma Simeoa. Nós temos que ser Simeão. Temos que ter essas características. E às vezes eu fico pensando, será que quando falam de mim, falam isso? Não, o Manu é um cara justo, o Manu é um cara piedoso, o Manu é um cara esperançoso, aquilo ali é cheio do Espírito. Ai meu Deus, tem até... O que será que falam? Falam isso? Não falam, e se não falam, eu estou errado, eu preciso me consertar, eu preciso me arrepender, eu preciso buscar a justiça de Deus, buscai o reino de Deus e a sua justiça. A gente arranca a justiça do versículo, né? A gente comete 2 erros com esse texto. Mateus 6:33, isso? Gente? A gente comete 2 erros. Então, já que eu estou com a ferramenta e está funcionando, eu não sei o que você fez aí não, Ricardo, mas de manhã estava top e agora também está. Aleluia, louva a Deus aí, irmão. Funcionando. Glória. A gente comete 2 erros com esse texto. A gente arranca a justiça dele, mas busca em primeiro lugar o reino de Deus. Aí a gente não bota a justiça, a gente sempre larga ela de lado. Segundo erro, e todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas não, irmão. Todas as coisas é muita coisa. Todas as coisas é uma Ferrari. Todas as coisas é uma tabela da Spalding de vidro. Todas as coisas é o ministério infantil pronto do outro lado lá, todo top, com 2 andares, aleluia. Todas as coisas é muita coisa. Então, Jesus não ia prometer para nós todas as coisas. O que é que ele prometeu? Estas coisas. Que coisa, Jesus? A que eu acabei de falar. Se você ler desde o início o sermão, você vai entender. Ele falou de comida, ele falou de roupa e de segurança. Então, se você buscar o reino e for justo, não te falta comida, não te falta roupa e não te falta segurança. Deus guarda você. É isso que ele prometeu. Ah, mas e a Ferrari, Jesus? Aí você tem que trabalhar mesmo. E se eu fosse você, eu nem compraria uma Ferrari, porque para andar nas ruas do Itaim de Ferrari vai ser complicado. Porque eu sei que se você, mesmo comprando uma Ferrari, você não vai morar na Zona Sul. Você vai ficar aqui, porque você é daqui. Então você não vai comprar uma Ferrari, você vai comprar um carro mais alto, né? Qual que é o carro alto aí, caro demais? Se bem que saiu esses dias aí um SUV da Ferrari, né? Então, você vai comprar um SUV da Ferrari, altão, bonitão. Vai chegar ali, o Amarildo vai te... vem, pá, pá. Vai guardar a Ferrari lá no estacionamento. Mas a Ferrari tem que trabalhar, tá, gente? Jesus não prometeu todas as coisas, não. Então a gente precisa abandonar esses 2 erros que a gente faz com aquele versículo. Primeiro erro, buscai o reino de Deus e a sua justiça. São 2 coisas, não é só o reino, é o reino e a justiça. Até porque a justiça anda junto no reino. Porque não tem como eu ser do reino de Deus e não ser justo.
Não sei como Deus ser meu rei e eu ser injusto nas minhas relações. Não tem como. Então busca o reino e a justiça e todas estas coisas. Comida, roupa e segurança. Porque Jesus fala com o pardal, né? Olha o pardal. Vocês já viram o pardal? Não tem carteira assinada, não tem 13º, não tem férias, não pega financiamento no banco, e todo pardal tem onde morar e tem o que comer. Vocês já olharam para as flores? Olha para um lírio. Nem Salomão, com todo aquele dinheiro, conseguiu se vestir tão bonito igual um lírio. Se o nosso pai, irmãos, se o nosso pai cuida de pássaro e de flor, como que ele não vai cuidar da gente? Portanto, o que Jesus está dizendo é: sejam, aleluia. Você assustou? Foi de propósito. Era para chamar a sua atenção mesmo, você não dormir. Deixa Deus ser o seu rei. Viva de forma justa e nada vai te faltar. Você não vai sentir falta de nada, porque quando nós temos Deus, a presença dele nos satisfaz plenamente. Nós precisamos buscar revelação do Espírito. A Bíblia disse, nós acabamos de ler, Simeão recebeu uma revelação do Espírito de Deus. Deus mostrou para o Simeão: você não vai morrer enquanto não ver o seu Salvador. Foi uma revelação de Deus. E aí, meus queridos, eu não gosto disso, mas não gosto mesmo. Então eu vou fazer assim, bem rapidinho, para passar logo. Eu vejo uma turma aí dizendo que domina o tal da revelação. Que eu vou revelar uns negócios para você. Que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Olha só. Primeira coisa, não tem dom de revelação na Bíblia. Não tem. Romanos 12 tem 7 dons. Não tem revelação ali. Efésios 4:11 tem 4 dons. Não tem revelação ali. 1 Coríntios 12 tem 9 dons. Não tem revelação ali. Então, revelação no Novo Testamento não é dom. Não nesse sentido. Deus capacita alguém para revelar as coisas para os outros. Não. Revelação na Escritura é Deus mostrando alguma coisa para alguém relacionado a Cristo. Não é revelar que você vai ter casa, carro, não sei o que vai acontecer isso. Não, é com relação a Cristo. Todas as vezes que aparece a palavra revelação na Bíblia, você pode ver, tem alguma coisa relacionada com Jesus. Ou com a primeira vinda dele, ou com a obra dele, ou com o sacrifício, a sua ressurreição, ou a sua segunda vinda. Revelação é sobre Jesus, não é sobre o futuro da gente. O nome disso é adivinhação, e a Bíblia condena como pecado. Então, o que é revelação na Bíblia? Pastor, então eu posso receber uma revelação? Pode. O Espírito de Deus vai te mostrar Jesus assim, ó. E você vai, é isso que é Jesus? Então é isso que eu quero. Pronto, é a revelação, é isso. Deus te revela algo sobre Jesus para te atrair a Ele. E você, tendo essa revelação, você abraça Ele e não solta nunca mais. E é exatamente o que aconteceu. Qual foi a revelação que o Simeão recebeu? Você não vai morrer sem ver Jesus. Estou nem aí para o seu futuro, Simeão. Se você vai ter casa, carro, Ferrari, o que vai acontecer de bom, de ruim no seu futuro. Não estou nem aí. Eu quero saber da sua relação com Cristo. E na sua relação com Cristo, eu vou te revelar um negócio. Você não vai morrer sem pegá-lo nos braços. Portanto, irmão, nós devemos buscar a revelação do Espírito. Mas a gente não deve ficar buscando adivinhar as coisas com Deus. A gente deve buscar o que é que Deus quer da minha vida em relação a Cristo. O que Deus quer comigo com relação a Cristo? Qual é o ministério que Deus tem para mim em Cristo? Qual é a vocação em Cristo? Qual é a orientação em Cristo? O que Cristo pode me ajudar agora? E aí você mete a cara na Bíblia e o Espírito te revela a vontade dEle. E isso é revelação boa, isso é revelação bíblica, e isso é revelação saudável para a igreja de Jesus. Amém? Pronto. Nós devemos ser movidos pelo Espírito. O texto disse, Jesus foi no templo,
levado pelos seus pais. Simeão estava em casa. Ele era justo, ele era esperançoso, ele era piedoso, ele era cheio do Espírito. Aí o texto diz: movido pelo Espírito, ele foi ao templo. O texto deixa claro para a gente, ele não foi porque ele queria, ele foi porque o Espírito o moveu. Já pensou, meus irmãos, essa desceu quentinha agora, viu? Já pensou se o Simeão falta aquele culto? Já pensou? Se o Simeão falta aquele culto, ele perde aquela experiência. Você já entendeu, né? Se o Simeão falta o culto, ele perde a experiência. Deus quer nos mover para termos experiências com Ele, que vão solidificar a nossa fé. Por isso que a gente não deve faltar culto deliberadamente. Porque, irmãos, quando a gente se junta, tem um negócio especial nisso, sabe? É por isso que diz, onde estiverem 2 ou 3. Por isso que Jesus disse que é 2 ou 3. Porque eu tenho acesso, eu consigo orar, eu consigo falar com Ele, eu consigo ouvi-lo, está tudo bem. Mas quando eu me junto, tem um negócio especial nesse negócio de juntar. Por isso que o salmista diz que isso é bom, isso é agradável, isso é suave, isso é maravilhoso. E quando a gente se junta, meus irmãos, aí é que Deus fala, Deus faz, Deus opera, Deus toca, Deus cura, no ajuntamento, porque disse o salmista, Ele habita no meio dos louvores. Quando somos movidos pelo Espírito de Deus, a gente sempre deseja a comunhão. Igual o Simeão. Estou sentindo que Deus vai fazer um negócio especial comigo hoje. Vou lá para o templo. Entendeu? Estou dizendo que você tem que vir aqui. Não é aqui. É nós junto. É estar junto. Junto de alguém. Junto de alguém que está no mesmo intento. Que está na mesma motivação. Movido pelo mesmo Espírito, na mesma direção. Isso nos leva a termos experiências inesquecíveis com o nosso Deus. Quinta coisa que eu aprendo com Simeão: viver para ver Jesus salvando. Eu não posso morrer sem ver a salvação chegar. Eu não posso morrer sem ver o Salvador chegar. Nós precisamos, irmãos, olhar para algumas pessoas, para algumas situações, para algumas circunstâncias e dizer assim, ó, eu não vou morrer enquanto eu não ver Jesus naquele negócio ali. Eu não vou morrer enquanto eu não ver Jesus naquela pessoa ali. Ele pode até me levar, porque Ele não me deu nenhuma revelação. Mas enquanto Ele não me levar, eu vou continuar na expectativa, na oração e no desejo sincero. Eu quero ver Jesus naquele negócio ali. A gente tem que viver com essa expectativa, irmãos. Viver para ver Jesus salvando, Jesus operando, Jesus fazendo. O que é que Jesus vai fazer naquela situação? O que é que Jesus vai fazer com aquela menina ali? O que é que Jesus vai fazer com aquele casal? O que é que Jesus vai fazer hoje lá no culto? Eu quero ver. Você não quer ver não, irmão? É tão bom quando a gente vê Jesus fazendo, Jesus falando, Jesus operando, Jesus tocando e as pessoas se quebrantando e dizendo, eu quero Jesus. Coisa boa. E o Simeão viveu para ver o seu Salvador. Quanto ele não viu, ele não morreu. Nós temos também que aprender a admirar a obra de Cristo. É uma coisa que está grudada na outra aí. Porque o texto diz, quando Simeão pegou Jesus e disse, agora eu posso morrer em paz, porque eu estou vendo a salvação, José e Maria estão olhando aquela cena. E estão olhando e ficando admirados, assim, meu Deus, eu até sabia que meu filho ia ser importante, mas eu não sabia que começaria tão cedo. Na primeira vez que eu trago o menino no templo, com 8 dias de vida, ele já está sendo tão importante assim? De um homem do quilate de Simeão dizer que agora pode morrer porque pegou meu filho no colo? Nossa, eles ficaram admirados. Não é que o meu filho é realmente muito especial?
E é isso que tem que ser a nossa atitude em relação a Cristo. Cristo é muito especial para nós. Cristo é especial demais. Então a gente tem que viver admirando. Olha o que Cristo fez. Olha o que Cristo está fazendo. Olha o que Cristo está realizando. Olha a obra de Cristo nesse lugar, nessa pessoa, nessa situação, nessa dificuldade. Olha o que Cristo está fazendo e a gente ficar admirado. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Cristo é poderoso e a gente vai se admirar, irmãos, porque Ele vai continuar fazendo muita coisa. Temos que aprender a contemplar o juízo de Deus. Contemplar o juízo de Deus. Foi o que Simeão fez. Ele olhou para Jesus e disse: "Ô Deus, agora o Senhor já pode me levar. Eu já vi o meu Salvador. Aquela revelação que o Senhor me deu, acabou de se cumprir aqui agora. Ó. Eu vi a salvação personificada nesse menino." Os pais ficaram admirados, aí ele virou para Maria, como quem diz assim: "Fica muito admirada não, filha, porque o pau vai quebrar." Que isso, Simeão? O menino veio e ele é para salvar, mas ele vai causar uma confusão danada. Porque vão se levantar contra ele, porque vão persegui-lo, vão matá-lo. Não vai ser moleza não, Maria. Ele é muito especial, mas infelizmente, não é da sua vontade, mas infelizmente, nem todos vão querê-lo e aceitá-lo. E para esses, infelizmente, chegará o juízo. É isso que o Simeão está dizendo. O pau vai quebrar. Porque se um grupo vai ser salvo porque o aceita, o grupo que não o aceita, infelizmente, já está condenado. Ele veio para os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Portanto, a gente se alegra com a salvação que Cristo traz. Mas a gente também se entristece, porque Ele também traz juízo para os que não o aceitam. E aí, é uma tristeza. Tristeza para Deus, tristeza para Jesus, tristeza para o nosso coração, tristeza por quê? Porque a gente quer ver todo mundo salvo. A gente quer ver todo mundo bem, mas infelizmente nem todo mundo quer. E aí o juízo chega e a gente tem que aprender a contemplar o juízo de Deus. Infelizmente, a gente só colhe o que planta. E a gente vai ver algumas colheitas muito ruins, que são produto de uma semeadura muito mal feita. A gente se entristece, mas a gente precisa aprender a contemplar, porque afinal de contas o nosso Deus é justo, e se planta vento, colhe tempestade. Por último, assim como Maria e como Simeão disse para Maria, a gente precisa aprender a sofrer pela vontade de Deus. O que fez Cristo sofrer não foi a maldade humana. Num primeiro olhar, parece, não, quem maltratou Jesus foi os homens maus. Quem bateu em Jesus foram os soldados maldosos, malignos. Foi a gente ruim que prejudicou ele. Foi ruindade, foram as pessoas que o maltrataram. Num primeiro olhar, é isso que parece. Mas quando ele estava no Getsêmani, na véspera do sofrimento, ele orou e disse: Pai, o pau vai quebrar. E não vai ser bom não. E eu já estou suando sangue aqui, ó, de tão angustiado que eu estou, porque eu estou percebendo que o negócio vai ser pesado. Mas, se for possível, o Senhor me livra dessa. Mas se não for possível, faz a tua vontade. Portanto, o que moeu Jesus na cruz não foi a maldade humana, foi a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque se ele não é moído, nós não somos perdoados. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Sabe quem matou Jesus? Eu e você. Os nossos pecados exigiram de Deus a justiça da ira que esmagou Jesus para nos perdoar. E a gente precisa aprender
agora, já que fomos alcançados pela vontade de Deus, a reagir dispostos a sofrer pela vontade de Deus. Porque Jesus não sofreu por minha causa para cumprir a vontade de Deus, por que eu não posso também sofrer por Ele para poder cumprir a vontade de Deus? A vida com Deus não é mar de rosa, o ministério com Jesus não é tudo bom, tudo cheiroso, tudo maravilhoso, abraços e beijos, não. Tem luta, tem dor, tem dificuldade. A nossa tendência pecaminosa é sempre dar um jeitinho para resolver, mas a gente vai passar pelo caminho mais difícil, pelo caminho mais longo, pelo caminho mais tortuoso, pelo caminho mais estreito. Por quê? Porque nós queremos fazer a vontade de Deus. Nós não queremos o mais fácil, nós queremos o que agrada o nosso Pai. Nós queremos imitar Jesus. E às vezes fazer a vontade de Deus nos leva a sofrer. E nós temos que estar dispostos a isso. Porque se o nosso mestre sofreu aquilo tudo, por que eu não posso sofrer esse tantinho? Irmãos, eu falei em Jacareí no final de semana, agora sexta e sábado, num congresso lá para jovens universitários, chamado Fé e Razão. E eu estava falando lá sobre estarmos prontos para dar as respostas a todos que nos pedirem. E o texto de Pedro, 1 de Pedro 3,15. Estejam sempre preparados para responder a todos que pedem a razão da vossa esperança. 2 versículos antes, o Pedro começa orientando. Vocês têm que olhar para Jesus, têm que santificar Cristo no coração de vocês, têm que olhar para a cruz. E aí saiu lá uma frase que o pessoal lá postou. Ninguém lembrou de me marcar, por isso que eu não compartilhei. Mas vocês vão lembrar. Cristo na cruz é o Dorflex da alma do crente. Pegou essa? Cristo na cruz é o Dorflex, porque eu gosto do Dorflex. Se você toma outro, bota o outro nome aí. O Torcilax, o Dorilax, não sei qual que você toma. O Dipirona, o Voltaren, não sei qual. Bota o que você toma aí. Eu tomo Dorflex, eu gosto. Oh, coisa boa, Jesus. Obrigado por ter dado o Dorflex para a humanidade. Cristo na cruz é o Dorflex da alma do crente. Ou seja, quando eu acho que está doído, que está difícil, que está insuportável, eu olho para Cristo na cruz e tenho a convicção. Ele sofreu muito mais do que eu. Para de choro, lava esse rosto, toma um banho e vai para a luta, porque ele sofreu muito mais do que nós e não reclamou de nada. Como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, ele aceitou a vontade de Deus e sofreu por ela. Portanto, nós vamos imitá-lo. E se for necessário sofrer um pouquinho, nós vamos sofrer com prazer, passando pela prova, dando glória a Deus. Então, o que nós aprendemos no encontro de Jesus com Simeão? Vamos recapitular? Você pode ir falando, eu vou passando, você vai falando, a gente termina rápido, tá bom? O que aprendemos no encontro de Simeão com Jesus? Vamos sair por essas portas para viver desse jeito, a partir de hoje, para a glória de Deus, em nome de Jesus.